Boa noite a todos os meus irmãos e confrades do Centro Espírita Vicente de Paulo. Quero registrar a minha alegria e satisfação em retornar a esta casa espírita para, novamente, e agora de uma maneira um pouco diferente, tratar de um tema relevante ao nosso aperfeiçoamento moral e também para que nós possamos realizar em nós a necessária e indispensável evolução espiritual. Assim, que Jesus nos ampare e nos abençoe nesta noite. É muito importante dizer a vocês que não é fácil ser espírita. Nós sabemos dos enormes compromissos que temos para conosco mesmo, para com o Criador e para com o próximo. Sim, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado. A semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Sabemos que não há efeito sem causa. Então, não é fácil ser espírita, mas eu posso garantir a vocês que é extremamente salutar ser espírita em momentos como o que estamos vivendo agora. O grande jornalista e palestrante espírita André Trigueiro costuma dizer que quando lhe perguntam se ele é espírita, ele costuma responder: tento ser, e é uma realidade. Mas, em momentos, repito, como os que estamos vivendo agora, é extremamente salutar ser espírita, porque temos a plena consciência de que tudo o que está acontecendo é em nosso benefício. É uma preparação para que possamos fazer a transição do nosso planeta, que ainda é de expiações e provas, para um planeta de regeneração, onde deverá imperar a bondade e principalmente a fraternidade. Alguns dizem que estamos vivendo uma crise, mas essas pessoas se esquecem que a palavra crise, ela, na verdade, origina-se de um vocábulo que significa limpar, purificar, regenerar, não é? Por isso, exatamente por isso, que a sabedoria popular cunhou a famosa frase: depois da tempestade vem a bonança. E Emmanuel, no seu livro Fonte Viva, afirma de forma categórica: não há noite sem alvorecer. Aqueles que eventualmente perderam entes queridos e estão sofrendo a perda, o distanciamento, e isso é absolutamente normal, mas saibam que a espiritualidade está recebendo esses desencarnados de uma forma extremamente generosa. Eu diria, em tom jocoso, embora o tema seja sério, eles estão sendo recebidos de forma VIP no mundo espiritual. O espírita, todo espírita, tem a consciência plena de que, na verdade, essa roupa que nós estamos usando agora, né, o nosso corpo material, ele vai ficar o dia que nós partirmos para a pátria espiritual. Ele vai se tornar matéria orgânica.
Exatamente por isso é que eu acho que todos nós deveríamos colocar em nosso epitáfio aquilo que foi colocado pelo grande poeta gaúcho Mário Quintana. Consta que no túmulo dele está cunhado o epitáfio com os seguintes dizeres: eu não estou aqui. Muito bem, meus irmãos. O tema de hoje, feitas essas considerações preliminares, o tema que nós vamos tratar hoje é, na verdade, a lei de conservação, uma das 10 leis que nós denominamos de leis morais e que se constituem na parte número 3 do Livro dos Espíritos. Numa primeira parte da palestra, eu pretendo tratar das leis morais de uma forma genérica. E na segunda parte da palestra, vamos tratar especificamente da lei de conservação. Por quê? Por que essa forma de estudar dessa forma? É exatamente porque não é possível se fazer esse estudo a não ser de uma forma absolutamente orgânica, né? Essas leis morais, essas 10 leis morais, elas, na verdade, se constituem em um conjunto, em um todo absolutamente harmônico. As leis morais correspondem à parte religiosa da doutrina espírita, pois regulam a nossa relação com Deus, com os nossos semelhantes e também com o planeta. Kardec, ele nos deixou claro que a doutrina espírita não é uma religião, pelo menos na forma clássica, como a conhecemos, né? Nós não temos dogmas, ritos, não temos uma ordem eclesiástica, digamos assim, não é? Enfim, vários são os aspectos que nos distanciam das religiões tradicionais, mas ele não descuidou de forma alguma da questão religiosa, né, da doutrina espírita. Então, na primeira parte do nosso estudo, nós estudaremos as leis morais, alguns aspectos genéricos que eu considero importantes. E na segunda parte do nosso estudo da noite, nós vamos focar na lei de conservação, que é o objetivo maior da noite de hoje, do estudo da noite de hoje. No capítulo 3º do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, como eu disse, trata das leis morais. O grande escritor e palestrante espírita Richard Simonetti, falecido em 2018, aos 82 anos, em uma obra singular, denomina essas leis morais de constituição divina. Na verdade, segundo a orientação dada pelos espíritos a Allan Kardec, tratam-se das chamadas leis naturais, sendo que o legislador que as instituiu foi o próprio Criador. Portanto, pode-se afirmar sem nenhum medo de errar que o cumprimento da lei natural é a única estrada que poderá nos conduzir à felicidade, na medida em que devemos fazer aquilo que nos impõe os ditames da doutrina espírita e também deixar de fazer aquilo que não devemos fazer. Eu costumo sempre, ao dormir, acho até que já disse isso aqui nesta casa espírita, fazer uma oração diária,
que é exatamente pedindo perdão a Deus por aquilo que eu não fiz no dia que se encerrou e também pedindo perdão a Deus por aquilo que deixei de fazer e que podia e devia ter feito. Em 1973, Chico Xavier, em uma famosa entrevista na televisão, eu era bem jovem, mas me lembro bem dela, afirmou que tudo pode mudar no mundo, menos as leis de Deus e viver sem a presença do amor. Portanto, não é possível mudar essas leis e também vivermos sem a presença do amor. Se o compromisso inflexível das leis naturais nos conduz à felicidade, temos que entender também que é evidente que quando delas nos afastamos, estamos cavando a nossa própria infelicidade. Quando descuidamos do cumprimento inflexível dessas leis, é muito comum sermos acometidos de distúrbios psíquicos, como a ansiedade, a depressão, pois, como eu disse no início da nossa conversa desta noite, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa lei natural, ela reúne algumas características que lhe são próprias. A primeira característica fundamental, a lei, por emanar da vontade de Deus, ela é perfeita. Portanto, é uma lei, são ditames cogentes. O que quer dizer cogente? Obrigatórios, para que nós possamos trilhar o caminho da felicidade. Essas leis, elas são eternas e imutáveis. Como bem o disse Chico Xavier, na entrevista à televisão, no ano de 1973. A sua observância, a observância dessas leis, gera em nós harmonia no universo material e também no universo moral. Nós evoluímos no plano físico, mas principalmente no plano espiritual. Quarta questão importante. As leis dos homens se tornam mais perfeitas quando elas mais se aproximam dessa lei natural. O ordenamento jurídico de um povo, ele será mais equilibrado e mais perfeito toda vez que ele se inspirar cada vez mais nessas 10 leis naturais. E quinto, a perfeição da criatura é atingida quando ele cumpre inflexivelmente as leis de Deus. Porém, isso não é alcançado, e todos sabemos disso, em uma única existência, razão pela qual faz-se necessária a pluralidade de existências para o aperfeiçoamento moral da criatura. Algumas religiões cristãs, elas pregam a possibilidade do aperfeiçoamento em apenas uma existência corporal. É evidente que isso, com todo respeito ao ver da doutrina espírita, não faz o menor sentido, está divorciado da racionalidade. Sexto, não obstante essas leis serem eternas e imutáveis, a razão indica, no entanto, que elas devam ser também apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao
grau de adiantamento dos seres que os habitam. Porém, isso é certo, haverá um momento em que todos compreenderão que essas leis deverão ser observadas, posto que, dessa forma, realizar-se-á o desejado progresso espiritual das criaturas. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não se pode exigir do homem letrado, né, o mesmo que do silvícola. Exatamente por isso que muitos conhecem, mas nem todos a compreendem e as aplicam no seu dia a dia, infelizmente. A lei natural está impressa na nossa consciência. Porém, infelizmente, teimamos às vezes em esquecê-las e não aplicá-las, o que certamente será a fonte maior da nossa infelicidade. Eurípides de Barçanufo, o discípulo de Sacramento, infelizmente falecido de gripe espanhola, pela pena do também saudoso Chico Xavier, afirmou certa vez: vencedor é o que venceu a si mesmo. Oitavo, embora essas leis estejam escritas na nossa consciência, o Criador, evidentemente, de tempos em tempos, faz reencarnar em nosso planeta espíritos com a missão de nos lembrar da existência delas e da importância dessas leis. São eles chamados genericamente por profetas. Nessa seara, podemos citar 3 missionários do bem, que aqui reencarnaram com a missão de lembrar e atualizar a lei: Moisés, Jesus e Allan Kardec. E nona, aquele que cumpriu ou aquele que cumpre fidedignamente as leis de Deus em nosso planeta, servem como guia, sendo que, sem dúvida alguma, o suprassumo da perfeição moral, o mais perfeito modelo a ser por nós seguido e aquele que nos ensinou a mais pura expressão de amor, foi Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 19, temos a seguinte advertência de Jesus: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas sim cumprir tais leis. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. No entanto, não podemos nos esquecer
que a missão da doutrina espírita, talvez a mais importante delas, foi a de tornar as verdades divinas ditadas por Jesus em forma de parábolas mais claras. O nosso amigo e confrade Felipe costuma dizer que as mensagens de Jesus estavam encapsuladas, cabendo à doutrina espírita, portanto, ao espiritismo, desnudá-las. Sim, pois como dito no Livro dos Espíritos, a missão da doutrina espírita é explicar e desenvolver essas leis, até então tão pouco compreendidas e menos ainda praticadas. Ou seja, a missão é despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhos e desmascarar os hipócritas. O cumprimento inflexível das leis divinas faz com que aproveitemos bem a nossa experiência reencarnatória, pois o sinônimo de reencarnação, a meu ver, é oportunidade, sendo importante lembrar que há pelo menos 21 bilhões de espíritos aguardando uma oportunidade reencarnatória no orbe. Mas, infelizmente, quantos em nosso tempo ainda se utilizam dos preceitos de Deus e dos postulados cristãos para obter vantagens indevidas, muitas das vezes valendo-se da simplicidade, da boa-fé e das dores de muitos incautos. Não obstante, é bom lembrar que toda a essência da lei de Deus está encerrada no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, fazer o bem sempre e evitar também sempre a prática do mal. Pois fazer o mal significa infringir a lei de Deus, é semear a má semente, e a semente má não pode dar bons frutos. Assim, Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos, dividiu as leis morais em 10, sendo que a última delas, a lei de amor, de justiça e de caridade, é, sem dúvida alguma, a lei mais importante, pois é através do cumprimento rigoroso dela que a criatura pode evoluir na vida espiritual, posto que ela resume todas as outras. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, que é a do nosso tema de hoje, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei de liberdade e, como eu disse, a mais importante de todas, a lei de justiça, de amor e de caridade. Passemos então agora a tratar da segunda parte da nossa palestra, focando, centrando o nosso estudo na lei de conservação. Muito bem. A primeira questão, a questão fundamental que deve ser lembrada é a de que, através das múltiplas experiências reencarnatórias, os seres evoluem tanto no plano espiritual como no plano material. Sim, isso é verdade,
pois o contato com as outras pessoas, as vicissitudes, as provações são fontes de aprendizado e de oportunidade para o nosso crescimento e o desenvolvimento das virtudes. O exemplo é o momento que estamos passando. É bom lembrar que a nossa natureza mais importante é a espiritual. Mas o plano físico é imprescindível para o nosso aperfeiçoamento físico e também moral. Exatamente porque toda experiência reencarnatória é importantíssima para o nosso aperfeiçoamento. É exatamente por isso que o Criador nos dotou do instinto de conservação. Em um primeiro passo, é fundamental distinguirmos instinto de inteligência, embora a compreensão deles e a diferença deles seja até certo ponto pueril. O instinto são reações ou impulsos automatizados, grafados em nosso perispírito, de modo a melhor nos adequarmos ao meio ambiente. Essas ações reflexas se manifestam tanto no vegetal como no animal e também no homem, através de atos espontâneos e involuntários que nos mantêm vivos. Alguns comentaristas espíritas de escola costumam dizer, ou preferem dizer, digamos assim, que o impulso, na verdade, o instinto de conservação no reino animal seria um impulso e não um instinto. Mas, a meu ver, com todo respeito, é uma mera questão semântica. Tomemos alguns exemplos que eu acho que serão bons para ilustrarmos o que estamos falando. O girassol que se volta na direção dos atos solares. Parece que ele tem a plena consciência de que lado ele deve florescer. A aranha que tece a sua teia meticulosamente e estrategicamente localizada para capturar os insetos de que se nutre. Ou o João de Barro, que faz a entrada da sua casa se protegendo das tempestades. O caboclo da roça, aquele que tem costume de ver a natureza de maneira diferente da gente, costuma dizer que olhando a casa do João de Barro, tem-se então a certeza de que lado virão as chuvas mais fortes naquele ano. O ato natural de sucção através do qual o bebê se alimenta. No vegetal, a estruturação desses mecanismos está em seus primórdios, evidentemente, incipiente, é claro. No animal, ela já se manifesta mais plenamente. E no homem, o instinto sofre a ação da inteligência, que aperfeiçoa as manifestações espontâneas. Mas, às vezes, o instinto de conservação é tão forte que as pessoas acabam adotando condutas inimagináveis para se manterem vivos. E eu daria como exemplo o fato ocorrido no início da década de 70, dos 16 atletas do Uruguai que, num acidente aéreo, acabaram se perdendo nos Andes, né? E
tiveram que, infelizmente, praticar o canibalismo para se manterem vivos. Ou seja, alimentaram-se daqueles que, infelizmente, haviam perdido a vida. Tal fato está, inclusive, registrado em um filme de acesso fácil a todos. Outra coisa que às vezes a gente costuma desdenhar e não devíamos é o medo. O medo, na verdade, é um dos gatilhos de conservação mais importante que nós temos. Nós nos freamos em muitas atitudes exatamente pelo medo. Vejam vocês como a doutrina espírita é harmônica. Nós não encontraremos nos livros da codificação nada que não estejam em sintonia, em consonância, em harmonia. A lei de conservação, ela está também tratada, ela é também tratada, melhor dizendo, no capítulo 3º da Gênese. Lá nós encontramos uma distinção muito clara que, com todo respeito, merece ser lida. Vejamos o que diz o capítulo 3º da Gênese. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos, não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim, pois, que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário. É pelo instinto que os animais são avisados de que lhes convém, do que lhes convém ou prejudica, que buscam conforme a estação os climas propícios. No homem, só no começo da vida o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz que tenta falar e também que tenta falar e andar. No adulto, certos atos são instintivos, espontâneos, para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar e etc. E eu incluiria aí o exemplo dos pinguins, que voam milhares de quilômetros para se acasalarem em ambiente mais propício. É também na Gênese que encontramos a reflexão de que a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, porém ditados, combinados de acordo com as oportunidades das circunstâncias. A inteligência é um atributo exclusivo da alma. A inteligência é livre, o instinto não. Assim, o instinto, sem qualquer sombra de dúvida,
coopera decisivamente para a evolução dos seres da criação e contribui para o cumprimento dos desígnios da providência. Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, esclarece que o instinto é maquinal entre as espécies situadas nos primeiros degraus da escada evolutiva. Vai se desenvolvendo à medida que os seres animam organismos mais complexos e melhor dotados, é claro, tornando-se, no reino hominal, inteligente e raciocinado. Assim, quando o homem, no exercício do livre-arbítrio, comete toda sorte de excessos e extravagâncias, trocando o uso pelo abuso, ele estará abrindo uma porta larga para o sofrimento e a morte. O sofrimento e a morte, principalmente a morte prematura. Tanto que para alguns, agir dessa maneira é uma forma, ainda que não deliberada, de suicídio, ou pelo menos de descompromisso com a vida e com a oportunidade reencarnatória que lhe foi concedida pela espiritualidade. Costuma dar-se a essa conduta o nome, a denominação de suicídio involuntário. Sabemos todos que o suicídio é a ruptura prematura da programação reencarnatória que todos temos e, consequentemente, é a negação da lei de conservação. E o suicídio em nosso meio, hoje, é um problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em 2016, a OMS, Organização Mundial de Saúde, estimou que, naquele ano, 800 mil pessoas se suicidaram no nosso planeta. Vejam bem, e há risco de que esses dados sejam dados ainda parciais. O que significa, eu fiz a conta, que a cada 40 segundos uma pessoa suicida-se em nosso planeta. Portanto, durante o período que estamos falando para vocês hoje, pelo menos 10 pessoas ou 11 se suicidaram em média no planeta. Nesse passo, nesse momento da nossa conversa de hoje, é bom também lembrar que devemos cuidar de todos os meios disponibilizados pelo Criador para a nossa sobrevivência. É exatamente aí que reside a obrigação de todos nós de zelarmos adequadamente pelo nosso planeta e pelos seus recursos naturais, para que se possa ter um meio ambiente equilibrado e saudável, agora e no futuro, para as gerações vindouras. Vejamos bem aquilo que disse no início, a necessidade de harmonia entre as leis naturais. Pode parecer que há uma rota de colisão entre a lei de conservação e a lei do progresso. Não, não há. É possível, e nós sabemos disso, um crescimento sustentado, equilibrado, sem que esse crescimento, sem que essa evolução necessária ao planeta, possa, no entanto,
trazer danos irreparáveis ou de difícil reparação para o nosso orbe. Outra questão importante que eu gostaria de assinalar é que os espíritos esclareceram a Allan Kardec que não é absolutamente condenável aquela criatura procurar o seu bem-estar, desde que não seja conseguido às custas de outras pessoas. Muitos detratores da doutrina espírita dizem que ela faz a apologia do sofrimento. É exatamente o contrário. Pois é a doutrina espírita, a meu ver, a doutrina da esperança, pois condena veementemente algumas religiões que pregam que o homem nasce nesse mundo para sofrer, a fim de fazer-se merecedor de suaves recompensas no céu. Diante disso, não é crime, não é condenável a busca do bem-estar, observando-se padrões éticos e morais. Lembremos todos que as conquistas da ciência e do conhecimento humano como um todo possibilitará à humanidade ampliar o bem-estar social, cabendo a todos, inclusive aos governos, desenvolverem esforços no sentido de estender para todos e em todos, sem exceção, os benefícios decorrentes da melhoria trazida pelo progresso da civilização e, assim, atenuando as desigualdades sociais. Peço licença para encerrar a nossa conversa de hoje com uma mensagem de Joana de Ângeles. Ela diz: reparte a tua fortuna com a escassez do teu próximo. Divida os teus recursos, tuas conquistas, e vê-los-ás multiplicar em 1000 mãos que se erguerão, louvando e abençoando a sua generosidade. Peço também permissão para, agora sim, de forma definitiva, encerrar a palestra, lembrando a poetisa do Rio Grande do Norte, Alta de Souza, infelizmente morta precocemente. Ela nos legou um verso que sintetiza muito a forma que devemos pensar e agir nesta vida. Vejamos a pérola que ela nos deixou. Embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Muita paz a todos.